Seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso aqui no YouTube, Primeiros Traços. E eu espero que você tenha assistido às duas aulas anteriores. Essa aqui, já adiantando, é a última aula. Nas aulas anteriores, nós fizemos alguns exercícios e escolhemos uma referência, que é essa referência que eu vou deixar aqui na tela, para a gente estar fazendo um desenho do zero, totalmente à mão livre. E na segunda aula, nós demos início ao esboço usando as formas básicas essas que treinamos e estudamos no exercício da aula 1. Então, é por isso que eu recomendo que você assista o passo a passo desde a primeira aula em sequência, para não perder nada. Eu já adianto também que nessa terceira aula aqui, eu peço para que você fique até o finalzinho, que eu vou deixar um recado para você que vai ser muito importante, principalmente para você que é desenhista iniciante ou que está pretendendo melhorar no desenho. Mas já continuando ao nosso exercício, que é desenhar essa referência, que como eu disse, está aqui na tela, eu vou deixar mais uma vez, só para você lembrar. Lembrando que essa referência, e ela sem as formas básicas e com as formas básicas, eu deixei no link da descrição da aula 2, então eu peço para que você volte lá e caso você ache necessário, baixe ela para melhorar a sua experiência com esse estudo. Mas, voltando aqui, recapitulando, tendo essa referência em mãos, com e sem as formas básicas, vamos voltar aqui para o nosso esboço. Eu espero que você esteja acompanhando e fazendo aí também, para que a gente possa finalizar de fato, refinando os traços e finalmente dar os detalhes e finalizar com rachuras. Bom, prosseguindo aqui, nós fizemos primeiro o esboço com as formas básicas, que eu usei aqui praticamente, e você usou aí também, duas elipses, uma pequena para a cabeça do pássaro e uma maior para o corpinho, um triângulo para o bico e para a cauda dele nós usamos um retângulo. Aqui, como eu disse anteriormente, você não vai precisar de borracha. E nesse momento, ainda também não. Para a gente poder estar refinando o traço, essa não é a finalização ainda. Nós já vamos finalizar esse desenho. Para a gente finalizar e refinar o traço, nós vamos captar um pouco mais os detalhes da nossa referência. E uma recomendação que eu dou aqui para você, e eu vou fazer junto nesse processo, se você precisar pausar para continuar e depois despausar, pode ser também, que você vai conseguindo talvez acompanhar melhor, é você começar essa refinação do traço pelos menores detalhes. Primeiramente, a gente usou a referência de uma forma mais simplificada, só observando as formas mais simples, mas agora nós vamos dar foco total aos detalhes que temos lá na referência. E aqui, como nós temos um pássaro, vamos começar a observar e passar para o papel alguns detalhes que vão deixar esse desenho parecido com o pássaro da referência. E aqui eu comecei pelo bico, que é uma forma e é uma característica muito singular de pássaros e que vai ajudar a gente a treinar o nosso olhar e ter uma percepção maior. Acompanhe aqui. E para fazer esses detalhes, nós vamos ainda assim fazendo alguns traços. Ainda não vamos trabalhar com luz e sombra. Seguindo aqui a parte do bico, vamos para mais um detalhe, que é esse formato aqui da cabeça dele. Aqui a gente já começa a identificar um pouco mais, o nosso cérebro já começa a formar e assimilar que essa imagem que a gente está passando aqui para o papel já começa a aparecer um pouco mais como um pássaro. E nós podemos continuar ainda também trabalhando um pouco mais no contorno. Quando se trata de trabalhar os detalhes do desenho, você vai começar agora sim a pensar e a se dedicar mais na parte interna. Vamos fazer outro detalhe aqui também, que eu acho bem interessante, que já vai dar para a gente ter aquela assimilação melhor que estamos desenhando esse pássaro. São essas manchinhas que ele tem aqui embaixo do bico, essa área mais que tem umas peninhas pretas. E também esses mesmos detalhes que nós temos aqui em volta do olho. Nós podemos ainda assim ir fazendo um pouco mais rabiscado, porque a gente ainda está apenas refinando o traço e colocando alguns detalhes. Vamos fazer esse pequeno detalhe aqui, que até parece uma bochecha,
que são algumas peninhas pretas. E aqui nós ainda estamos pensando como forma. É praticamente como se estivéssemos fazendo uma blocagem no desenho. Agora essa parte aqui, definindo essa parte branca que ele tem nas penas. E nós vamos ainda sem trabalhar com luz e sombra. É apenas definindo, e sim apenas definindo o formato dos detalhes. Pronto, aqui a gente já fez basicamente toda a área da cabeça do pássaro e já podemos prosseguir para a região do corpo. Eu volto aqui para o contorno e agora nós podemos identificar as asas, que é mais um dos detalhes que não pode faltar aqui no nosso desenho. E para você não fazer tão fora da proporção, vamos mais uma vez trabalhar com forma básica. E eu vou desenhar aqui uma elipse. Espero que esteja dando para você acompanhar e desenhar aí também. Vamos fazer uma elipse inicialmente, que vai corresponder essa asa que está mais na frente. Isso é muito importante também você observar o que está mais na frente da sua referência, que vai aparentar estar mais perto, e o que estiver mais distante lá na sua referência que você está usando para desenhar, vai aparentar estar mais longe. Ou seja, a gente também, mesmo que não perceba, que não pareça muito, a gente está trabalhando também com perspectiva. E por isso que é tão importante você, para começar a desenhar, aprender a desenhar, estudar antes, primeiramente, os fundamentos do desenho. E a gente já está praticamente estudando isso aqui. E aqui, como se fosse uma elipse mais cortada ao meio, dessa forma, você vai desenhar a outra asa. Isso também antes de ir detalhando. Permanecemos aqui com esse retângulo, que ele é um pouco cortado, vamos dizer, entre aspas, só para simplificar, para você entender melhor. E agora que nós já desenhamos as duas asas, espero que você se lembre, eu só vou recapitular um pouco essa parte da perspectiva que eu falei de uma forma mais teórica. Eu vou mostrar aqui embaixo. Como nós estamos desenhando esse pássaro aqui, nós temos as duas asas. Essa asa aqui, na referência, parece estar mais próxima. E é como se você fosse desenhar um quadrado maior. Esse aqui é sobre perspectiva. Já essa segunda asa aqui, que o pássaro tem, na referência, ela está menor. E aqui é como se você fosse desenhar também um quadrado menor, mas dá para notar que parece que esse aqui está mais longe que esse. Esse que é o interessante do trabalho com a perspectiva no desenho. Se você estudar perspectiva no desenho, isso vai parar de passar a ser tão complexo para você e você vai começar a entender melhor essa questão de medidas e de profundidade. Mas essa é uma parte bem teórica e que você tem sim também que colocar em prática nos seus estudos. Voltando aqui para o desenho, depois de ter desenhado essa elipse maior, nós podemos voltar a fazer mais alguns detalhes, que são essas pequenas penas que estão em cima das asas. Aqui é um trabalho de muita percepção, porque nós temos várias penas pequenas e todas elas vão fazer parte da composição aqui dessa referência. Desenhei esse primeiro grupo aqui de penas e agora vamos fazer, ainda assim com linhas, uma outra camada de penas até a gente concluir lá no final. Sempre observando muito bem como aqui no caso a gente está desenhando penas, como cada parte, se está um pouco mais alongada, mais achatada, se é uma forma mais arredondada, assim como a gente viu lá na segunda aula. E como também estudou sobre as formas na primeira aula.
Aqui vamos desenhando mais penas, mais e mais penas, até a gente finalizar essa primeira asa. E você pode ir fazendo de uma forma mais livre, lembrando que aqui tanto você pode usar para fazer esse estudo, para finalizar esse desenho, mas aqui também pode ser apenas um estudo, você pode fazer no seu sketchbook, em uma folha e depois passar limpo também, se quiser. Agora, a segunda asa, as penas vão ser um pouco menores e vão estar agrupadas de uma forma diferente, porque a visão aqui dessa segunda asa também é um pouco diferente, já que nós estamos trabalhando aqui também com a perspectiva, então é muito importante a gente ter essa consciência e a gente vai detalhando aos poucos, ainda de uma forma bem livre e bem solta. Já detalhamos aqui as duas asas, dá para ver como tem diferença do início desse desenho que você estava fazendo aí também, que parecia um pouco mais feio, sem forma, para agora que a gente já está fazendo esses detalhes finais. E agora, vou fazer aqui os detalhes da cauda dele. Ela um pouquinho mais aberta aqui. E nós vamos fazendo essas outras pequenas penas que a gente vai detalhando. Vou usar aqui, como a gente tem na referência, esse galho, só para finalizar. E depois de finalizado o esboço, a gente já pode passar para os detalhes com as rachuras, que a gente vai finalizar aqui nessa aula mesmo. Você não precisa trocar de material, só caso você queira. Mas, se você quiser, assim como eu vou continuar aqui com esse lápis de escrever, finalizar com as rachuras e também trabalhando com luz e sombra. E agora que eu já terminei o meu esboço por aqui, eu espero que você tenha terminado por aí também, seguiu todo esse passo a passo. Se ficou alguma dúvida, pode voltar ao vídeo para ir acompanhando também. Mas a partir de agora a gente vai já finalizar. E uma coisa muito importante agora nessa parte da finalização, como a gente vai trabalhar com rachuras, vai ser um desenho um pouco mais semi-realista, ainda assim a gente tem que prestar atenção na blocagem, que já foi feita aqui no esboço, que foi separada, vou colocar entre aspas, tá? Mas que já foi separada cada parte do detalhe do desenho. Agora nós vamos trabalhar com luz e sombra. Geralmente, a luz e sombra, você tem que ter muita atenção na hora de finalizar o seu desenho, principalmente, porque você tem que ter uma noção mais prática de onde está vindo a luz na referência e onde está sendo projetada a sombra. E nós temos aqui a luz vindo dessa direção, eu vou fazer esse desenho aqui para representar melhor. Já a sombra vai ser no lado oposto. Isso sempre vai ser uma regra. Pode ser um desenho colorido, preto e branco, finalizado com rachuras. Se você for fazer algo semi-realista, vamos ter sempre essa regra. Temos a luz de um lado e a sombra projetada para o lado oposto. Então, aqui nós temos essa divisão, além de estar também trabalhando com alguns detalhes que tem essa questão de fazer mais as texturas. Eu vou fazer aqui uma blocagem em relação à luz e sombra, bem de leve mesmo, eu recomendo. Se você não tiver muita prática, faz primeiro no seu esboço, que você não vai finalizar, para caso depois você queira passar para um outro papel, então você já vai ter uma noção melhor. Vou começar aqui pelo bico. Nós também temos um pouco desse trabalho de luz e sombra, principalmente nessa parte central do bico. O trabalho com rachuras, ele vai ser um pouco mais suave. Você não vai trabalhar aqui com esfumado, então você não precisa ficar passando o cotonete, o dedo para esfumar, porque a rachura, o trabalho com ela é um pouco mais simples. E é isso que vai dar os detalhes no seu desenho.
Onde tiver mais escuro, você vai trabalhar mais com rachura, e onde tiver mais claro, você vai trabalhar menos com as rachuras. Para caso você ainda não conheça, rachura é aquele trabalho em que você vai fazendo linhas mais separadas e mais finas para você criar uma textura e também um efeito de sombra e luz. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo aqui para deixar um pouco mais entendido. Onde você trabalhar mais com a rachura, pode ser na direção que você tiver preferência, a gente vai ter uma intensidade maior aqui no caso do grafite. Claro que a gente não descarta também que a rachura, ela pode ser usada com lápis de cor no desenho colorido, com caneta também. Fica um efeito bem bonito, mas aqui no caso a gente está usando com um lápis comum, tradicional, ou um lápis mais grafite. Aqui eu vou trabalhar também nessa área que nós temos essa penagem do pássaro um pouco mais escura. Então aqui eu já posso também deixar a mão um pouco mais firme. Isso é outro detalhe importante para você que trabalha, está querendo começar a trabalhar com o desenho, é você controlar um pouco essa firmeza da mão, porque vai fazer sim a diferença. Aqui, como eu estou trabalhando com as rachuras, vai ter áreas que eu preciso deixar a mão um pouco mais pesada e também outras áreas que a mão precisa ficar um pouco mais suave, como aqui, por exemplo. Mesmo que tenha sombra, nós vamos trabalhar com a mão mais suave depois, para na sequência ir fazendo mais camadas com o tom mais escuro, consequentemente, porque a sua mão vai ter que ficar, entre aspas, um pouco mais pesada aqui. E para ir detalhando e finalizando o desenho, também é muita questão da observação. Aqui você vai trabalhar bastante com o peso do seu pulso. Aqui é mais uma área que está mais escura. Se você acompanhou um pouco mais para trás dessa aula, você viu que nós fizemos uma blocagem com os detalhes. É porque eu acredito que essa aula vai ficar um pouquinho mais longa que as anteriores. E aqui nós vamos trabalhando e dando forma ao desenho. Viu como tá começando a ter forma? Trabalhando com as rachuras. Eu estou trabalhando junto com você aqui no começo do desenho para que você entenda melhor, mas já já eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e eu espero que você tenha compreendido bem essa questão da rachura. Eu deixei aqui para você acompanhar de forma acelerada o processo fazendo rachuras em alguns dos detalhes, que foi mais das penas, das asas e do restante do corpinho do pássaro também. E vou ressaltar algumas partes para você ficar atento e fazendo o seu desenho também, principalmente se você estiver fazendo o desenho assim, como esse, só com o grafite ou só com um lápis tradicional, que é muita atenção nos detalhes, principalmente quando você trabalha a rachura com luz e sombra, quando você vê alguma parte bem mais escura no desenho ou uma parte bem mais clara. Se você quer esse trabalho com desenho um pouco mais semi-realista, porque aqui a gente não está trabalhando com algo totalmente realista, a gente só está chegando mais próximo da referência para fazer o desenho. Já para finalização, a gente está trabalhando com rachuras para ficar aquele efeito de desenho com traço um pouco mais leve, um pouco mais solto, que fica muito legal. E se for esse o seu intuito com o desenho, você está se orientando no caminho certo. Trabalhar com a rachura é você fazer esses pequenos traços, como dito antes, deixando a sua mão mais leve nas áreas mais claras ou deixando a sua mão com um peso maior nas áreas
que temos mais sombra. E claro também que esse tipo de trabalho você vai ir melhorando. Você precisa ter bastante prática, seja no desenho colorido ou no desenho preto e branco, como a gente está trabalhando e estudando aqui. Mas eu tenho certeza que se você se dedicar bastante com a prática no estudo do desenho, desde os fundamentos do desenho, e usar essas técnicas que eu mostrei aqui para você brevemente, eu tenho certeza que você vai melhorar no seu desenho e vai muito longe, vai evoluir bastante. Seja você um desenhista iniciante ou está querendo melhorar nos seus desenhos, está querendo desenvolver. E é por isso que eu pedi para você ficar até o final do vídeo, porque eu vou deixar um recado para algo que eu estou querendo trazer há bastante tempo por aqui. E eu espero que você goste. E para você que chegou até aqui no final dessa terceira aula, eu quero te dar os parabéns. Porque eu sei que você vai muito longe e vai evoluir muito com seus desenhos. Porque é preciso muito esforço e muita dedicação. E você que chegou até aqui no final e fez todos os exercícios e passou por todos os desafios, eu tenho certeza que você tem todo esse potencial para melhorar e evoluir os seus desenhos. E sabendo de toda essa sua dedicação, eu quero te orientar mais de perto na sua jornada com as artes com o meu e-book Manual do Desenhista. Isso porque o meu e-book está muito completo, com mais de 120 páginas, em que eu deixei todo o meu conhecimento com um passo a passo bem explicativo, prático e didático. E além de todo esse conteúdo, eu vou disponibilizar para você aulas bônus, para você conseguir se orientar e se guiar melhor durante o aprendizado com o e-book e melhorar, claro, toda a sua experiência. E nesse mês de lançamento, para você que assistiu todas essas 3 aulas e já sabe um pouquinho de como vai ser esse e-book, eu vou deixar um valor promocional com 30% de desconto. E o link do e-book com todos esses benefícios que você vai ter, eu vou deixar aqui na descrição. E para finalizar essas aulas, eu peço para que você comente aqui o que você achou desse mini curso, se foi fácil para você, se foi mais difícil, para que eu possa estar melhorando nas próximas aulas que eu quero trazer por aqui para te ajudar mais. E também curte o vídeo e compartilha com algum amigo seu, você sabe que também gosta muito de desenhar, que está querendo melhorar nos desenhos. E compartilha o seu resultado nas suas redes sociais e me marca que eu vou estar repostando os desenhos de todo mundo. E não esquece de clicar no link do meu e-book, porque eu vou ficar muito feliz em te orientar a melhorar nos seus desenhos. Fique com Deus e até a próxima!